Boa noite para você ligado em mais um episódio do Conectamente da CDL-FM. O Conectamente tem conteúdos para você que quer discutir o empreendedorismo. Estamos aqui no ar, na CDL-FM, toda segunda-feira à noite e também depois na Multiprosa, plataforma de conteúdos da CDL e também nos streamings de podcasts que reproduzem aí o nosso Conectamente. O tema de hoje vai falar sobre uma atividade que a cada dia ganha muita importância para desenvolvimento de marca, produto, conhecimento, mas eu não vou dar spoiler do tema, porque quem fala sobre o tema é ele, Fernando Cardoso. Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. O setor de eventos, ele passou por grandes transformações, né? E aí tem vários aspectos. A gente pode falar da pandemia, mas também tem a questão da evolução tecnológica, tendo que impactar dentro da jornada de uma maneira cada vez mais difícil, transformando aquele cliente, né, aquela pessoa participante como único no negócio. Mas para falar desse tema, a gente tem um especialista aqui hoje, né, Paulo? Porque ele é diretor de marketing e operações da Panda Inteligência em Eventos. Eu conheço ele há muito tempo, então tenho a liberdade de chamá-lo de Dudu. É o Eduardo Zeck. Dudu, que bom que você está aqui para conversar com a gente. Paulinho, muito obrigado pelo convite, obrigado, Fernando. Está aqui com o pessoal do Conectamente. Boa noite a todos, né? É um especialista, acho que é muito. Obrigado pelo título. É um prazer, estou à disposição de vocês aí. O Fernando é um curioso, ele começou a estudar esse tema a semana inteirinha e eu vou dar para ele a primazia de fazer a primeira pergunta. Diga lá, Fernando. Bora lá, foi no sorteio de Foi no novo? sorteio outra vez. Ganhei. Você sempre ganha, Fernando. Você ganha todo dia. Bora lá, já que é seu amigo, é Dudu pra mim também, né, Paulo? Bora lá. Dudu, fala pra gente, cara, a Panda é uma empresa referência, eu tava falando, né, eu lembro da minha infância, que tinha os campeonatos, a Copa Panda, a gente tinha muito orgulho de participar e queria ganhar de todo jeito. E eu acho que ao longo do tempo, com certeza, tiveram várias evoluções. Fala um pouco do início da história da Panda e como que atualmente você entende e enxerga essas evoluções do negócio. Legal. Então, a Panda vamos fazer agora 44 anos, né? Eu acho que talvez a Panda a gente podia chamar de uma primeira startup em eventos. Lá em 1981, foi idealizada pelo meu irmão, o Carlos Rogério. Ele já faleceu, né? Então, fez aniversário semana passada, então uma saudade muito grande do meu brother. E quando ele pensou o evento, a gente vem de uma área de esporte, somos todos ex-atletas. Ela começou basicamente com eventos esportivos, né? Você lembrou muito bem da Copa as Copas escolares, né? Os Jogos Panda, Copa de Peteca. Então, a Panda tinha um viés muito forte em esportes pela nossa origem. E aí, com essa evolução, a gente começou a perceber que fazer evento esportivo é muito próximo de outros tipos de evento, outras modalidades de eventos que o mercado estava demandando. E foi uma transição paulatina. Hoje a Panda, eu chamaria que nós somos um canivete suíço em eventos. Eu não tenho uma especialidade em um tipo de evento esportivo. Então, a gente, hoje, muito focado em eventos corporativos, né? Então, são empresas que nos contratam para realizar os eventos de oportunidade, ou de situação problemática que eles possam ter, mas essencialmente a Panda não trabalha com eventos públicos, de venda de ingressos, a gente é uma empresa de eventos corporativos. E esse foi uma evolução, a transição normal do que o mercado começou a nos demandar. Então, essa evolução de 44 anos, né? Então a gente brinca que isso é um legado importante, mas a gente procura enxergar os próximos 44, 45 e 50 e assim por diante. Você falou na evolução da Panda como negócio. Vamos olhar para um mercado que é um mercado que era até hoje incipiente em processos, em métodos. Vocês foram criando esses processos e métodos. O quanto evoluiu desse mercado de 44 anos que vocês têm a memória para hoje e o quanto é mais profissional o mercado de hoje em tecnologia, em segurança, em confiabilidade? Paulo, isso que você falou, eu acho que era uma época em que existia muita paixão, né? Fazia-se muito com o coração, com feeling, e eu acho que isso foi o sucesso dos primeiros eventos da Panda. Isso hoje não é mais uma aceitável em termos corporativos no setor de eventos. É um setor extremamente profissionalizado, com muito planejamento, com muita técnica, nada é feito, principalmente no feeling, no eu acho, no eu gosto, é tudo técnico, é tudo intencional. Então, as empresas de sucesso que estão permanecendo, né, que passaram pelas agruras de pandemia, etc.,
são as empresas que realmente têm processos consolidados, fortes, sólidos e que são perceptíveis pelos clientes. Isso é uma realidade do mercado hoje em que o amadorismo ele não é aceitável de forma alguma mais. Ô, Dudu, eu acabei de participar de um evento da NRF, a NRF é a maior feira de varejo do mundo. E aí, Cristiano Lopes, nosso grande amigo, e 2 pontos que chamaram a atenção para o varejo, mas que eu acredito que também tem um impacto quando a gente vai para esse mercado de eventos. Um é com certeza a inteligência artificial, eu queria que você contasse para a gente como que ele pode impactar dentro de um segmento. E a outra que é assim, contraponto, né? Lá se falou muito da questão do básico bem feito, né? Você ter aquela questão ali do atendimento pessoal, onde as pessoas conseguem criar um vínculo. Fala para a gente dentro do seu mercado, se essas tendências também acontecem. Sim, na verdade, né, Fernando, eu acho que elas se fundem, né? O uso da inteligência artificial, você citou muito bem, é uma grande tendência, né? Nós da Panda estamos fazendo sistematicamente treinamentos com ferramentas e, né, com processos de inteligência artificial em todos os setores. Vou citar um exemplo, né? A parte nossa de desenvolvimento de projetos arquitetônicos, a gente desenvolve com parceiros, né, com estruturas, com montadoras, com escritórios de arquitetura. A gente hoje consegue internalizar com a inteligência artificial essas criações desses mock-ups, vamos chamar assim, esses rafezinhos desse stand, desses projetos, aprovo aquela linha criativa com o cliente e aí eu passo a linha aprovada para aí sim um arquiteto, que vai colocar aquilo numa forma estrutural. O ganho em escala de tempo, economicidade, devolutivas é gigantesco. Então, isso já é uma realidade que a gente consegue entregar com percepção do cliente de qualidade. E aí, o outro lado, né, que é exatamente a personalização. Os eventos hoje, a tendência é que a gente consiga tratar cada indivíduo que participa dos eventos como o Paulo, como o Fernando, com seus gostos, com seus características. Então, isso é muito mais memorável para a pessoa quando ele é tratado como indivíduo. Você recebe o convite, não é um convite RSVP. Paulo, você reserve a sua data, sabendo os seus compromissos, onde você mora, etc. Então, aquilo ali, para a pessoa, tem uma percepção de valor gigantesca. Essa é uma tendência real para os eventos hoje, né? Então, você não trata mais os eventos como massa, você trata como indivíduo. Hoje, a gente tem muita preocupação no Brasil com o gap de educação. O Brasil foi ficando para trás, não conseguiu se recuperar, cada vez mais se distancia, particularmente em especializações. Como é que é o setor de eventos nessa área e como é que é a formação de profissionais para o setor de eventos que usa multiplicidade de tarefas e funções? Eu diria que é difícil a gente ter profissionais. Acho que o setor educacional, a gente já teve instituições que tinham cursos específicos de promoção e eventos, né? Hoje em dia, eu acredito que eles não existam aqui, pelo menos em Belo Horizonte, em Minas. Então, a grande massa de profissionais que migra são profissionais da área de marketing e comunicação. Alguns de jornalismo também, nesse sentido, mas é uma carência que nós temos de profissionais qualificados, experientes, que sigam a linha do que a gente precisa entregar para o cliente, que cada vez mais profissionalismo. E como é que vocês estão trabalhando no sentido de formar esses profissionais? Porque você recebe um profissional de comunicação, relações públicas, publicidade, um jornalista, um profissional de marketing, que é um economista. Como é que vocês trabalham para moldar essa característica profissional para as tuas necessidades? A Panda tem uma história, sabe, Paulo, de realmente ser formador de talentos, né? Então a gente procura trazer profissionais, a gente vê que tem um perfil, ele é trabalhado internamente. Acontece naturalmente que esses profissionais que se destacam, os clientes, né, trazem esses profissionais para dentro das seus quadros de funcionários. Vamos dizer, eles são roubados no bom sentido pelos clientes. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Acaba tendo uma relação interessante com o cliente, da pessoa nossa. Mas esse processo é moroso, né, Paulo? Você não consegue formar um profissional da noite para o dia. E isso realmente, a gente consegue ter um turnover pequeno dentro da Panda. A nossa estrutura ela é relativamente enxuta, temos cerca de 30 colaboradores dentro da Panda e são profissionais longevos. E isso é legal porque a gente realmente vai cada vez mais tratando
esse vínculo do profissional com os nossos clientes. Os clientes também da Panda são longevos. A gente cria uma relação de vínculo, realmente de parceria. A gente procura ter isso, não simplesmente usando o marquetês da palavra, mas realmente com uma confiança, uma cumplicidade. Isso é importante, né? Então, esses clientes que são longevos, com equipes que também têm um vínculo, criam uma relação de vamos dizer assim, um ciclo virtuoso dentro do nosso modelo de negócio. Ô Dudu, fala pra gente sobre o impacto que a Panda causa nas empresas. Eu lembro de um evento que teve lá no Centro Visão que chamava Invictus Power. E eu falo tanto do aspecto de conexão dos funcionários da empresa quanto dos clientes, porque aí pode ter uma participação de todos os stakeholders ali dentro do negócio. E eu falo na parte assim, ligada a engajamento, a conexão com a marca, a vínculo mesmo. Porque eu acho que eventos como esse, com certeza, nesse mundo corporativo, cada vez mais a gente está falando disso agora, né? Quer pessoas que fiquem com a gente por muito tempo e que gerem resultado e que tenham conexão com a empresa. E eu acho que esse tipo de evento, ele tem um impacto real dentro do negócio, inclusive no resultado. Fala um pouco pra gente sobre isso. Isso é muito do planejamento, sabe, Fernando? Na hora que você tem um planejamento que ele é intencional, você conhece toda a estratégia e os objetivos que a empresa pretende com o seu evento, a construção desse evento, ela tem que, de todos os modos, corroborar para que esses objetivos sejam atingidos. Então, o desafio é fazer isso de uma forma que seja, ao mesmo tempo, lúdica, né, que crie esse engajamento, que envolva essas pessoas de uma maneira não tão dura, não tão chapa branca, não tão goela abaixo, mas que realmente crie esse envolvimento. Vou dar um exemplo. Uma convenção que nós fizemos da Localiza, né, que trabalha o futuro da mobilidade, né, que é o grande mote deles, a gente criou um conceito que era autoexplicativo, que era o Futurize. Então, assim, o conceito todo permeava para que as pessoas entendessem que é quase como um verbo, né, de futurizar, né, de pensar o futuro no presente, que fizesse sentido para eles, né? Quando você tem que explicar um conceito, já está errado, né? Então, ele tem que ser absolutamente claro, transparente e objetivo. E aí todas as ações que você vai construir aquele evento tem que, de alguma forma, corroborar para que cheguem nesses objetivos que você tem pretendidos do seu cliente. Eduardo, você tem no setor de eventos um consumo muito grande de matérias-primas que são manufaturadas, poluentes, energia elétrica, e hoje em dia a sustentabilidade é mais do que um mote, é uma obrigação. Como é que vocês discutem sustentabilidade no ramo de eventos? Excelente, Paulo. Na verdade, é uma obrigação nossa, né, de pensar isso, né? A Panda tem isso dentro internalizado isso. Os clientes nossos, em geral, são mineradoras, são siderurgias, então isso é uma preocupação grande deles e, de alguma forma, a gente internaliza isso. Então, toda essa que faz parte também do planejamento, de como a gente monta parceiros e fornecedores, tem que, de alguma forma, corroborar para que esse recurso seja utilizado da melhor maneira possível. Citando exemplos, toda a parte que é feita de impressão de lonas, etc., é feita depois uma reciclagem para a produção de bolsas, outras peças de artesanato, com institutos dos nossos clientes. Então a gente fecha um ciclo excelente ali para que todos, de alguma forma, possam, de alguma forma, se beneficiar desse processo de reciclagem. Isso é sustentável, né? Não é simplesmente um greenwashing ali, você está fazendo só para que seja bem percebido. Então, são situações em que todos, do brinde que se pensa, até o uso da água, o uso dos alimentos e bebidas, a forma que é descartado, por exemplo, os efluentes de um banheiro químico, tudo isso tem que ser pensado e, obviamente, executado de uma maneira sustentável. Ô Dudu, uma pergunta. A Panda, ela atende todos os tipos de público? Ela é mais para empresas maiores? Como que é o trabalho de vocês? Porque vocês têm uma estrutura, com certeza, muito grande por trás e, na maior parte, atendem grandes eventos. Mas aqui no Conectamente, a gente tem muitos ouvintes que são empreendedores de empresas pequenas. Mas dá para fazer um negocinho com a Panda ali? Dá para fazer um evento de conexão para os seus clientes e para os seus funcionários? Fernando, a gente está sempre aberto a negociar, né? Até escutar. A gente tem essa abertura. De forma alguma, a gente tem uma restrição por porte ou de empresa ou do porte do evento.
O que a gente tem realmente é uma pauta muito apertada e eu tenho que trabalhar esses pratinhos que a gente gira lá, né? A gente está com uma visão expansionista para 2025, a gente está começando a abrir o escritório em São Paulo, né? Estamos em São Paulo desde outubro do ano passado e a meta nossa é realmente de crescer. E aí lá em São Paulo é a mesma coisa, estamos abertos a conversar não paga, né, cara? Então é sempre legal escutar isso, estamos abertos, né? Bom, a gente chega no momento do programa em que o Fernando leva uma nota a ele. A gente tem que atribuir uma nota a ele, porque é um aluno eficiente, você presta muita atenção e ele tem que fazer um resumo da nossa prosa. Depois você vai avaliá-lo. Diga lá, Fernando, o resumo da nossa conversa. Bora lá, Paulo. Ó, eu tenho um carinho especial pela Panda. Não conheci o Dudu, hoje está sendo uma honra. Mas eu acho que tenho muita memória afetiva, e que eu acho que no fundo é o grande objetivo de uma empresa de eventos, né? Você gerar memória afetiva nas pessoas que marquem pelo resto da vida. E eu acho que isso vem muito da evolução do trabalho, né? E da adaptação. Quando a gente fala de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo da conexão com as pessoas, as tornando única ali dentro do negócio, elas se sentindo única, você está vivendo tudo que é de mais evoluído para o mundo dos negócios. Então a gente tem que parabenizar e falar que a gente tem o orgulho de uma empresa tão legal e de ter nascido aqui em Belo Horizonte, né? Que bacana. Nota para a avaliação dele, mas tem que ser rigorosa. É rigorosa? É. 9.9. 9, tá bem. Foi bem avaliado, foi bem avaliado. Eduardo Zé Coelho, que é diretor... Eduardo Zeck, né? O Coelho também, né? Coelho Eduardo também. Zé Coelho, claro. Coelho, A claro. família inteira, desde o Sérgio, todos vocês. Diretor de marketing e operações da Panda Inteligência em Eventos. Muito obrigado por ter participado dessa prosa com a gente. Oi, gente, eu que agradeço. Foi excelente a nossa prosa aqui. Estou sempre à disposição. Contem comigo. Paulinho, sempre bom te ver. Fernando, prazer te conhecer também. Tá? E a Panda também estamos à disposição sempre que precisarem. Contem com a gente. Você que está conectado no Conectamente, nós estamos terminando agora aqui o programa, aqui na CDL-FM. Mas esse programa, daqui a pouquinho, está na Multiprosa, plataforma de conteúdos da CDL, nos streams de podcast. E aí você pode usar esse conteúdo quantas vezes quiser, porque faz bem a gente trocar ideias e evoluir. Por isso, a gente faz um convite. Segunda-feira à noite, às 8 da noite, de volta aqui no Conectamente. Ótima semana e até lá.